Brasil. Olha só, gente, a Polícia Federal prendeu o terceiro alvo da operação contra organizadores e financiadores dos atos extremistas nas sedes dos três poderes em Brasília e os acampamentos em frente aos quartéis do Exército. O suspeito, que não teve a sua identidade revelada, foi preso em uma pousada em Guaçuí, no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. Em entrevista ao jornal britânico Financial Times, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai moderar o ritmo de algumas reformas e acelerar outras, depois da invasão das sedes dos três poderes em 8 de janeiro. O ministro afirmou que Lula vai precisar negociar o apoio de congressistas para conseguir aprovar os seus projetos. Eu quero fazer uma análise com vocês aqui. Já falamos muito aqui no programa sobre o 8 de janeiro. Aliás, em toda a programação da Jovem Pan, em todo o noticiário, nós já vimos toda a análise que foi feita de um fato político que entrou na história do país. Mas eu acho, Piperno, que teve uma questão aí política envolvendo o 8 de janeiro, que talvez poucos tenham percebido, mas Lula ganhou muito tempo nessa história, né? Como é que vocês enxergam? Eu queria muito trazer esse debate aqui no programa, que vai ser a oposição ao governo Lula depois do dia 8 de janeiro. Porque, afinal de contas, hoje, nesse momento, dia 19 de janeiro, qualquer um que for fazer algum tipo de oposição ao governo Lula, e vale ressaltar que oposição numa democracia é absolutamente necessária. Senão, pelo menos o que eu interpreto de democracia é que há necessidade de se ter uma oposição que seja consistente, né? Agora, como é que essa oposição vai se portar agora? Ou seja, há mais de 50 milhões de brasileiros que não optaram por Lula na eleição de outubro de 2022. Ou seja, uma parcela significativa. Não estamos dizendo que Lula tem a maioria da população junto dele. Talvez ele possa até estar achando que esteja em 2003, Piperno, com algumas falas, enfim. Mas eu quero muito compreender de vocês exatamente isso. A postura da oposição hoje ao governo Lula, depois desse presente que foi entregue a ele no dia 8 de janeiro, que em política todos nós sabemos que tempo vale mais do que qualquer outra coisa. Certo, meu querido Piperno? Falei muito agora, Piperno, prometo me calar. Mas você falou bonito, Paulo Matias, e com muita propriedade. É isso mesmo. Acho que o pós-8 de janeiro, ele obviamente favorece o Lula, sim, né? Até a intentora bolsonarista, essa tentativa de golpe, né? É óbvio que isso também ofuscou a discussão de outros temas extremamente relevantes. Agora, você fala em oposição, é importante a gente também tentar entender com qual vai ser a oposição que vai, de fato, representar esses 58 milhões de brasileiros que votaram contra o Lula. Porque aí você tem a oposição democrática, legítima e que tem que exercer o seu papel, e ela, aliás, não é que ela tem a obrigação de exercer o seu papel de fiscalizar e de vigiar o governo. Mas há também um pedaço dela, e é difícil hoje a gente estabelecer qual o tamanho, mas que é uma oposição golpista, né? Uma oposição que tentou exatamente uma ruptura institucional no 8 de janeiro. Com essa oposição, obviamente, não tem diálogo, tem aí o rigor da lei. Agora, é evidente que tem uma oposição importantíssima, propositiva, que tem ideias e que tem ideias, aliás, muito diferentes àquelas do governo Lula. Então, Paulo, o Lula, digamos que essa é uma grande luta de 12 rounds. O Lula ganhou o primeiro, né? Então, o 8 de janeiro fez mal também para a oposição democrática. Essa fica um pouco sem ação nesse primeiro momento. Ela vai ter que se reorganizar. E o reflexo disso pode ser, inclusive, um favorecimento a Arthur Lira e principalmente Rodrigo Pacheco nas disputas aí pelas reeleições na Câmara e no Senado. Muito bem, para vocês que nos acompanham nesta quinta-feira, são 5 horas e 29 minutos. Vilela, eu fiz essa provocação a vocês porque nós estamos num verdadeiro limbo, né? Se a gente imaginar, limbo temporal que eu me refiro, né? Não temos ainda um Congresso novo que foi eleito, então Lula hoje governa e governa também muito baseado na pauta anti-bolsonarista ainda, né? Se nós analisarmos os discursos, as falas, inclusive dos ministros em Davos, é uma pauta ainda muito focada no anti-bolsonarismo. Ao mesmo tempo, os dias passam, as semanas passam, o mês vai passando e a realidade em política ela sempre vai se impondo de alguma forma, né? Daqui a pouquinho nós
teremos aí o número de desemprego, teremos os números relacionados à inflação, o número da economia brasileira. Como é que você enxerga? Quanto tempo ele ganhou? Como é que você vê esse momento que a gente está vivendo? Olha, existe um número cabalístico no contexto político, que é o chamado 100 dias de governo, né? O período onde o governo tem ali um salvo-conduto para eventualmente arrumar a casa e apresentar as suas primeiras medidas. Eu vejo que, nesse momento, a expectativa que eu tinha era de que, por conta da efervescência do debate político, o presidente Lula não teria esses 100 dias de governo e teria que se explicar a todo momento. Mas o fato é que o episódio do dia 8 de janeiro, de alguma forma, enfraqueceu ainda mais o debate da oposição nesse momento. Então, nós temos um certo enfraquecimento por conta do sumiço de Jair Bolsonaro ao longo dos últimos 2 meses de governo e agora também fora do país, enfim, de alguma forma faz com que a pauta bolsonarista ela fique sem o seu principal articulador, sem o seu principal vocalizador. Então, de alguma forma, esse episódio acabou fazendo com que o Lula retomasse a possibilidade de ter esse salvo-conduto aí dos primeiros dias de governo. Acredito eu que, após a eleição do Parlamento, da presidência da Câmara, do Senado, a volta aos trabalhos, a tendência é que a oposição recomece a se organizar. E a partir daí, sim, o governo passe a ter que dar explicações por conta dos seus acertos, por conta dos seus erros, receber críticas e, eventualmente, passar a perder um pouco essa lua de mel que talvez esteja vivendo agora. Serrão, eu quero muito ouvir uma análise sua baseado justamente nessa consistência que o momento pede. Eu vou chamar meu VAR. Ó, com saudade disso, hein? Eu vou chamar meu VAR porque primeiro... Faz tempo que o Serrão não chama o VAR nesse... Primeiro, não houve intentona bolsonarista. Esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro. Não houve tentativa de golpe no 8 de janeiro, não houve. Golpe é quando você está tentando tomar o poder. O que houve ali foi uma baderna deplorável, que tem que ser punida, inaceitável, estúpida, burra, mas não houve tentativa de tomada do poder. Golpe em prédios vazios, essa daí é dose para mamute inventarem uma dessa. Mas isso é absolutamente irrelevante. O que mostrou a grande lição do 8 de janeiro para todos nós é: não se pode fazer nem política, nem oposição na base da ignorância, da truculência. Isso não é construção da liberdade. E nós, aqui no Brasil, estamos há muito tempo numa luta muito séria por 3 princípios: pela liberdade, pela legalidade e pela legitimidade do que se está fazendo. Então, o momento agora deixou mais claro ainda, depois da baderna de 8 de janeiro, de que nós temos que fazer política com visão estratégica. A oposição tem que ter estratégia. E até agora ela não demonstrou essa maturidade toda. A oposição brasileira não se resume ao que estão chamando aí de bolsonarismo. Não. A oposição brasileira é muito maior que isso. E o PT sabe disso. Lula não é bobo, ele tem a noção exata disso. Por isso que ele soube e está tirando todo o proveito da crise de 8 de janeiro. Só que agora vem a oposição. E a oposição tem que ter o papel sério. Ela tem que primeiro definir que projeto de Brasil que ela quer. E aí, definindo isso, ela vai partir, vai lutar por esse projeto. Ficar batendo boca com petista, como foi na campanha eleitoral, fla-flu ideológico, eu repito sempre. Bronca ideológica é ferramenta de otário. Não leva você a lugar nenhum. Não chega a uma conclusão. Eu quero saber o projeto de nação. Qual é o projeto de Brasil?